1, João Monteiro, PP, 2, Éder Fioravante, PDT, 1, Itamar Rodrigues, PP, 1. Ofício de Gabinete 1086 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Só um pouquinho, senhor presidente. Aqui. Projeto de Lei Ordinária número 033 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a compensação de crédito da Prefeitura Municipal de Alegrete, oriundo da dívida ativa da Fundação Átila Taborda, Urcamp, na locação de prédio pertencente a estas. Projeto de Lei Ordinária número 034, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de 53 professores em caráter emergencial para atender às necessidades da administração pública municipal. Projeto de Lei Ordinária número 035 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de 10 cozinheiros em caráter emergencial para atender às necessidades da administração pública municipal. Pedido de providência 0522 de 2024 da vereadora Fátima Marquesan. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a troca de lâmpada no poste da rua Frederico Ortiz, no bairro Lara. Pedido de providência 523 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a troca de lâmpada no poste da rua Eleodoro Parte Garcia, no bairro Nova Brasília. Pedido de providência 0524 de 2024, também de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feito encascalhamento na rua Helena Galarte Rodrigues, no bairro Ayrton Senna. Pedido de providência 525 de 2024 da vereadora Firmina Soares. A vereadora signatária Firmina Soares solicita que se oficie o senhor prefeito, através da secretaria competente, solicitando que seja feita a manutenção das lâmpadas queimadas entre as ruas Neuci Fontoura Pedroso com a rua General Arruda. Pedido de providência 526 da vereadora Firmina Soares, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, o conserto do calçamento na rua Amadeu Bica de Medeiros, no bairro Vila Isabel. Pedido de providência 527 de 2024 da vereadora Firmina Soares. Solicita que se oficie o senhor prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feita a retirada de entulho na esquina do grupo Ibirapuitã, bairro Joaquim Fonseca Milano. Pedido de providência 528 do vereador Enio Bastos. Solicita que se oficie ao senhor prefeito, com cópia secretário de Infraestrutura, sugerindo que seja realizada a restauração com patrulhamento, colocação de fresa asfáltica e passagem de rolo na rua São Borja, entre as ruas Euclides Braz e Danilo dos Santos, bairro Promorar. Pedido de providência 529 de 2024 do vereador João Leiva. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, a poda ou abate de árvores na Praça Natalino Escarrone, no bairro Vila Nova. Pedido de informação parlamentar número 95 da vereadora Fátima Marquesan. Solicita informação sobre a previsão do asfaltamento na rua Luísa Rodrigues Guterres, no bairro Ayrton Senna. Pedido de informação parlamentar 96 de 2024 da vereadora Fátima Marquesan. Solicita informação sobre a previsão do asfaltamento na rua Juvenal Toledo de Oliveira, no bairro Getúlio Vargas. Pedido de informação parlamentar número 97 de 2024 da vereadora Dileuza Alves. Requer que a mesa diretora envie correspondência ao prefeito municipal com cópia à Secretaria de Saúde, Canil Municipal, solicitando informação acerca do projeto de castração através de contratação de castromóvel, empenho, nota fiscal do pagamento e a lista dos animais castrados. Pedido de informação parlamentar 98 de 2024 da vereadora Dileuza Alves. Requer que a mesa diretora envie correspondência ao senhor prefeito municipal com cópia à Secretaria de Saúde, Canil Municipal, Centro de Proteção, professora Domingas Faraco, solicitando informação da lista de animais caninos recolhido, bem como a lista de doações e dos respectivos termos de posse responsável no período de 2021 até a presente data. Era esse nosso expediente, senhor presidente.
Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Presidente, eu estava acompanhando todas as leituras da vereadora Fátima, está em licença saúde. Eu gostaria de subscrever todos os pedidos dela, lidos aí pela Secretaria. Ok, obrigado. Passamos, então, à licença de sessão. Temos uma no sistema, senhor presidente. Licença de sessão 022 de 2024, do vereador Itamar Rodrigues, requer a dispensa do vereador signatário da sessão ordinária do dia 20 de junho, por estar cumprindo a agenda em Porto Alegre. Consulto se algum parlamentar vai pedir licença de sessão para a próxima sessão. Não. Então, nós passamos a voto de pesar. Não temos nenhum no sistema, senhor presidente. Consulto se tem algum voto de pesar. Vereador Wagner. Gostaria de remeter votos de pesar aos familiares de Paulo César Severo Gonçalves, que veio a falecer esses dias aí. Aí na pessoa da nossa amiga Sônia Gonçalves do Prado. Aí a gente sente muito. Era um amigo esses dias aí, próximo do nosso gabinete, então a gente fica aí consternado e gostaríamos de que fosse remetido votos de pesar aos familiares. Obrigado, vereador. Eu me inscrevo também, senhor presidente. Escrita, vereador. Em nome da bancada do PDT, eu peço envios de votos de pesar para a senhora Eunice Mota, que faleceu, mãe do nosso companheiro Otacílio Mota. Obrigado. Bancada do PL pela subscrição, senhor presidente. Subscrição do PT, senhor presidente. Subscrição da bancada do MDB, senhor presidente. 2 votos de pesar. Com a subscrição das bancadas mencionadas. Mais algum voto de pesar? Não? Então passamos à dedicação de sessão. Temos 2 no sistema, senhor presidente. Dedicação de sessão 032 de 2024 é autoria da vereadora Firmina Soares, requer a dedicação da presente sessão ao Dia do Vigilante, comemorado no dia 20 de junho. Dedicação de sessão 033 de 2024 do vereador Enio Basto, dedica a presente sessão ao dia 21 de junho, Dia do Profissional de Mídia. Era essa dedicação de sessão, senhor presidente. Consulto-se. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. A licença de sessão do vereador Itamar não teria que ser votada em plenário? Ele está online. Ah, tá bem. Que foi dada, foi lida, né? É que estava no sistema, por isso que foi lido. Tem dedicação de sessão? Eu vou, presidente. Escreveu primeiro a vereadora Tileuza, depois o vereador João. Dedicar a sessão de hoje aos 38 anos da Rádio Minuano, toda a sua equipe de trabalho e aos diretores. Obrigado. Peço subscrição, senhor presidente. A do Republicanos pede subscrição. A subscrição das bancadas mencionadas. Vereador João Monteiro. Gostaria de dedicar a sessão de hoje, presidente, ao Dia do Orgulho Autista, comemorado no dia 18 de junho. O objetivo desse dia é mudar a visão negativa dos meios de comunicação, em especial quanto ao autismo e também quanto à mudança do pensar da sociedade, entendendo o autismo, então, não mais como doença, mas como diferença. Era essa a dedicação. Subscrição da bancada do MDB. A subscrição das bancadas subscrição, senhor presidente. mencionadas. Bancada do PL. Ainda para dedicação de sessão? Não tendo mais, então passamos para a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 4 pareceres. Parecer 102 de 2024, a emenda substitutiva 002 de 2024 ao projeto de lei complementar número 001 de 2022, que substitui a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 001 de 2022, de autoria do vereador João Leivas. A comissão é de parecer contrário. Parecer 103 de 2024, a emenda aditiva número 001 de 2024 ao projeto de lei ordinária número 008 de 2024, que adiciona o inciso 6º ao artigo 7º do projeto de lei número 008 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 5.592 de 2015, reestrutura a política no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que revoga as leis número 3.394 de 2003
e 3.711 de 2005. A comissão é de voto favorável. Parecer 104 de 2024, a emenda substitutiva 002 de 2024 ao projeto de lei ordinária número 08 de 2024. Substituir a redação do inciso 4º do artigo 7º do projeto de lei número 008 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 5.592 de 2015, reestrutura a política do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que revoga as leis 3.394 de 2003 e 3.711 de 2005. A comissão é de parecer favorável. Parecer 105 de 2024, a emenda substitutiva número 003 ao projeto de lei ordinária número 012 de 2024, substitui o inciso 1º, 2º, 3º do artigo 1º do projeto de lei número 12 de 19 de agosto de 2024, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio remuneratório de prefeito, de vice-prefeito e de secretários municipais para o período de 2025 a 2028 no município de Alegrete. A comissão é de parecer favorável. Presidente da comissão, vereador João Monteiro, vice-presidente, vereador João Leivas, e relatora é essa que vos fala, vereadora Firmina Soares. Era esses os pareceres da comissão, senhor presidente. Obrigado. Próxima comissão, Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas. O parecer, senhor presidente, é o 52 de 2024, a emenda aditiva 1 de 2024, ao projeto de lei ordinária 8 de 2024, de autoria da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, a qual adiciona o parágrafo 6º ao artigo 7º do projeto de lei 8 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.592 de 2015 e reestrutura a política do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que revoga as leis 3.394 de 2013 e 3.711 de 2005. O voto da relatoria é favorável, acompanhado dos demais membros. Por último, o parecer 53 de 2024, a emenda substitutiva 2 de 2024, ao projeto de lei ordinária 8 de 2024, da autoria da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, que substitui a redação do parágrafo 4º do artigo 7º do projeto de lei 8 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.592 de 2015, que reestrutura a política do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e revoga as leis 3.394 de 2023 e 3.711 de 2005. Voto da relatoria favorável, acompanhado pelo presidente Cléo Severo Trindade e o vice-presidente Enio Bastos. São esses os pareceres, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Passamos ao comunicado de bancada. Primeira, a bancada escrita, PL. Não farei uso, senhor presidente. Progressista. PT. MDB. Declina, senhor presidente. Republicanos. PDT. Declina, senhor presidente. Então, passamos nesse momento à ordem do dia. Peço que a secretária faça a leitura do primeiro projeto. O vereador Itamar já está presente com a Câmara aberta. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor. Não, esse primeiro projeto seria o parecer contrário. Como é um projeto de autoria da vereadora Fátima Marquesan, penso que o ofício seja retirado de pauta. É isso, exatamente. Então, esse primeiro projeto eu ia esperar ela ler, mas como o senhor se adiantou, o senhor leia e eu... Tá bom. Parecer 77 de 2024, é o projeto de lei ordinária número 014 de 2024, declara a aviação agrícola como de relevante interesse social, público e econômico no município de Alegrete. Como a autora não está presente, vereadora Nilton, esta mesa retira de pauta esse projeto. Passamos ao próximo. Projeto de lei ordinária de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial
no valor de R$ 475.418,73, Secretaria de Saúde, com urgência. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O referido projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis, 1 contra e nenhuma abstenção. Passamos para o próximo projeto. Projeto de Lei Ordinária número 012 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de garis em caráter emergencial para atender às necessidades da administração pública municipal. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Havendo. É inscrito o vereador Anilton Gonçalves. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, esse projeto ele poderia ter transitado mais rápido aqui nesta casa, porque é um projeto, na verdade, remetido para cá por solicitação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que recebeu uma solicitação, inclusive, de garis que trabalham para a prefeitura, que sentem-se com acúmulo de serviço. E o que aconteceu é que na nossa comissão, dentro da CIDBES, a comissão pediu que o executivo remetesse para cá informações de quantos garis estão em licença saúde, quantos estão em desvio de função, porque poderia não haver a necessidade da contratação temporária de garis, ainda mais nesse momento, que é um momento eleitoral, pode parecer, de repente, uma contratação que venha a servir eleitoralmente. E são 6 garis. Então, eu não encontrei aqui no projeto, não veio a informação do Executivo demonstrando a necessidade da contratação temporária de 6 garis, que até é uma situação muito curiosa. O município está pagando caminhões para a coleta dos resíduos sólidos. O motorista da prefeitura vai na boleia do caminhão junto com o motorista da empresa, apenas para informar o itinerário para o motorista. E os garis da prefeitura é que acabam colocando os resíduos dentro do caminhão da empresa contratada. Então, é uma situação completamente vesga, quase absurda. Então, eu não sei se já teve pedido de vistas desse projeto. Eu vou pedir vista só por isso, senhor presidente, para ver se o Executivo informa o Legislativo para que não façamos uma votação no escuro, uma votação vendada. Obrigado, senhor presidente. Bom, pedido de vista, vereador Anilton. O projeto sai da pauta. Próximo projeto. Projeto de Lei Ordinária número 014 de 2024, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial de R$ 3.154.929,20, Secretaria de Meio Ambiente. Oi. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Itamar. Esse projeto tem uma mensagem retificativa, né? Também aí. Está junto. Eu vou ler a mensagem retificativa 06 de 2024, ao projeto de lei ordinária número 014, também do Poder Executivo. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinária número 014 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional no valor de R$ 3.154.929,20, Secretaria do Meio Ambiente. A mensagem retificativa
Não me parece que tem alguma alteração aqui. Pela ordem, presidente, a mensagem retificativa altera o valor do projeto. Corrige o valor do projeto. Deixa a secretária terminar a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu acho que seria interessante. É que eles não ajustaram. Eu acho que seria aqui, interessante que no final ali da justificativa a secretária poderia dar publicidade o porquê dessa mensagem retificativa. Ali no final tem bem claro ali. A secretária vai estar lendo na íntegra a mensagem retificativa. Eu vou ler aqui a justificativa. Conforme justificativa da Secretaria de Finanças, após o envio e diante do período de informação da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social do Poder Legislativo, através do ofício número 0168 de 2024, foi constatado que é de extrema importância alterar o artigo 1º e o artigo 2º da pretensa lei, considerando que o valor total do PLO número 014 de 2024 foi redigido equivocadamente, sendo necessária a correção. Diante do erro, enviamos em anexo uma tabela que demonstra os custos com a contratação dos 6 garis para a comprovação do equívoco de valor. Na expectativa de, mais uma vez, sermos recepcionados pela Colenda da Câmara, subscrevemos atenciosamente Márcio Fonseca do Amaral. Emenda justificativa e colocando as duas englobadas, coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Monteiro. Considerando esses atrapalhos e que ultimamente os projetos vêm para cá de forma errada e depois a culpa é nossa, eu gostaria de vistas. Com o pedido de vistas, saem as duas matérias. Próximo projeto, então, projeto de lei ordinária 25. Projeto de lei ordinária número 025 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$300.100, Secretaria de Saúde. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis, 2 não, nenhuma abstenção. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária número 018 de 2024, da mesa diretora, que altera os incisos 2º e 3º do artigo 5º, artigo 8º, artigo 9º, e insere a linha 3ª ao artigo 9º da lei número 6.774, de 22 de janeiro de 2024, que dispõe sobre o pagamento de diárias e transporte no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Alegrete e da outras providências. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. João Batista Leivas Neto. Não, na verdade é João Monteiro que não votou. Sem internet, presidente, peço que o senhor registre meu voto favorável. Está um voto favorável. O projeto foi aprovado com 11 votos sim, um voto não e nenhuma abstenção. Próximo projeto.
É uma moção de apoio número 022 de 2024 do vereador Cléo Trindade. Requer o envio da presente moção a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor superintendente regional do Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem do Rio Grande do Sul, Paulo de Tarso Meister, a fim de solicitar a cessão de uso do prédio situado na rua Bento Manuel, 490, em Alegrete, Rio Grande do Sul, para a utilização das atividades tradicionalistas do Departamento de Tradições Gaúcha do Clube Juventude. Coloco em discussão. Inscrito vereador Cléo Severo Trindade. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste aqui no plenário da casa, nos assiste pela TV Câmara, servidores, assessores. Cumprimentar aqui a patroa Luciane, patroa empossada do DTG, do Clube Juventude, o ex-patrão Alceu, as coordenadoras das invernadas Mirim e Juvenil. Senhor presidente, eu gostaria de explicar aos colegas que simplesmente essa moção é um pedido de um espaço para que o DTG do Clube Juventude possa continuar as suas atividades. Por quê, senhor presidente? Porque as instalações onde hoje o DTG ocupa, elas foram leiloadas, né, e vendidas. A primeira parte, alguns anos atrás, e hoje a outra parte. Então, eles ficaram praticamente sem teto, sem casa. E a gente atribui isso a todas as dificuldades que clubes de serviço, clubes que se endividaram há muito tempo atrás e hoje estão pagando o preço das, digamos, intempéries do que aconteceu nos últimos anos. É pandemia, é questão de recursos, porque vocês sabem, começou a diminuir muito a questão de rendas nos clubes, né? E muitos outros clubes foram abertos e entidades, e essas entidades ficaram sem praticamente renda. E, devido à questão financeira, eles foram se endividando em dívidas trabalhistas, em dívidas, enfim, em tudo isso. Então, e o DTG é um departamento de tradições gaúchas que atende muitas e muitas crianças, né? Inclusive, cursos de todas as espécies são desenvolvidos lá no DTG, né? Eu falo isso porque sou e fui sempre parceiro daquela entidade desde que foi fundada. Então, nesse sentido, a gente está encaminhando uma moção. A gente primeiro fez uma reunião com o diretor regional do DAER, que é o engenheiro Paulo de Tarso, pedindo, né, como poderia nos ajudar para que eles pudessem. Não é definitivo, é para que eles possam continuar as suas atividades e, com o decorrer do tempo, possa fazer promoções para comprar a sua sede própria. Então, a gente está simplesmente encaminhando primeiro um pedido de uma cedência por um determinado tempo para que eles continuem as suas atividades. Posterior a isso, a gente já está trabalhando num projeto e numa campanha para que o DTG possa ter o seu espaço próprio. O espaço que os colegas entenderam, até mesmo o colega Nilton pediu vistas, não é o espaço do RAC, não é o espaço do antigo do DTG Estradeiros, é simplesmente aquele salão que tem a entrada à esquerda ao lado do RAC, não tem nada a ver com o salão de festa do pessoal, dos funcionários, não tem nada a ver lá com a quadra de futebol, não tem nada a ver. Então, nós primeiros fomos conversar com o engenheiro, saber se havia possibilidade, tanto é que está ocioso, tem muitas coisas para arrumar lá, e o pessoal do DTG se propõe a arrumar para que tenha a sua sede. Vocês imaginam a estrutura que tem invernada, mirim, juvenil e adulto, e o quanto o DTG representa para o Alegrete, o quanto o DTG representa no cenário do Estado do Rio Grande do Sul, entidade essa que levou o nome do Alegrete além do Estado do Rio Grande do Sul.
Então, isso é muito importante para que a gente aprove essa moção e para ver o que vai dar. Isso simplesmente é o primeiro passo, né, para que a gente possa chegar lá e conseguir esse espaço para que eles sigam trabalhando, né? Então é um primeiro passo, depois vamos ver se a superintendência estadual vai autorizar, se o secretário vai assinar, enfim. Mas a gente está aí começando esse trabalho para tentar ajudar. Então peço aos colegas a comoção nesse sentido para que a gente possa ajudar essa entidade, como tantas entidades do nosso município que precisam de ajuda. Precisam mesmo. Devido a isso, com a questão da pandemia, nós somos um dos segmentos primeiro a parar e o último a recomeçar. Então, está todo mundo engatinhando, trabalhando. Claro, que eu estou dizendo entidades tradicionalistas constituídas com seu quadro de prendas, peões, parte cultural, artística, não arrecadador de dinheiro para o seu próprio bolso. Entidades tradicionalistas de fato e de direito, filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho e que fazem, por juízo, o que é a cultura gaúcha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Escrito vereadora Neuto Gonçalves. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoal do DTG do Clube Juventude, quem nos ouve pela TV Câmara, serventuários da casa. Eu primeiro quero dizer, eu não precisaria justificar a posição adotada no dia em que eu pedi vistas. É que o pessoal do do DTG do Clube Juventude não estava aqui. Tem que saber o seguinte: a moção foi mal encaminhada, porque a solicitação é feita de apoio para que seja cedido o prédio de número 490 da Rua Bento Manuel. E eu também tenho participação, auxilio quando sou solicitado, fui e vou no DTG do Clube de Juventude em momentos vários, apoio o DTG do Clube de Juventude, como todas as entidades que são de origem tradicionalista ou não, só que também eu apoio o Rodoviário Atlético Clube. E no momento que eu identifiquei que a moção não estava identificando o salão, que por sinal eu quero dizer aqui, vereador Cléo, muito boa lembrança, porque é um salão que está desativado, mas o que tinha que ter ali era a designação do prédio específico, porque senão está alguém aqui na sessão do RAC, tinha pessoas, mais do que o ex-vereador Paulo Rogério, que foi coordenador da capatazia do Dair aqui em Alegrete, que estava aqui. O Dair, todos nós sabemos, também é uma instituição a caminho do fim, como, por exemplo, o Clube de Juventude, e nós não vamos dizer aqui por que o Dair está terminando e por que o Clube de Juventude está praticamente terminado. Não vem ao caso, não é a situação, né? Mas eu só requeri vistas porque aí eu fui falar com o pessoal do RAC. E agora eu estava demonstrando em mapa ali para o vereador Cléo que eu identifiquei qual é o salão que está vazio lá, não está sendo ocupado, e achei que foi uma boa lembrança, é um bom espaço que até defendo que fique em definitivo com o DTG do Clube de Juventude. Eu só não sei se o DTG tem seu CNPJ. O senhor me permite uma parte? Porque se tivesse o CNPJ, seria o ideal até que um patrimônio do Juventude tivesse sido transferido para o DTG antes do Juventude ter sido executado. Porque quem não conhece aqui, eu conheço os processos em que o Clube de Juventude foi executado são processos simplesmente abandonados. E aí começou aí a leilão patrimônio do clube que, na verdade, ficou à deriva e as pessoas foram arrematando. Qualquer um de nós que está aqui, se tivesse condições, arremataria. A empresa Gomes, lá, que é dona da atual arena, arrematou, e agora, inclusive, depois uma igreja, e agora, ultimamente, inclusive, meu irmão. O Adalto é um dos que arrematou o local onde está o DTG. O Adalto não arrastou o DTG de lá, não pediu emissão de posse para que houvesse uma retirada
abusiva, né? Mas é uma retirada negociada, acertada, porque eles também, todos compreendem a luta deles, só que as coisas têm que ser feitas como devem ser. Na moção não especificava o salão, eu fui ver, falei com o pessoal do RAC, é o prédio 490B, à esquerda, quem entra, que é o lugar que o RAC alugava para casamentos, para festas. Hoje nem o RAC tem condições de se mover, dada a involução, do... Eu peço que um dos colegas se inscreva para poder conceder a parte para o vereador Cléo, dada a involução do DAER. Então, é esta a razão, tá, gente? Mas a moção vai ser aprovada e eu digo para vocês, eu sou um que sou parceiro para nós trabalharmos para aquele salão, se o DTG tem a personalidade jurídica completamente formada, de passar definitivamente aquele espaço, aí seria o Estado do Rio Grande do Sul e não o município, passar para o DTG aquele salão lá. Muito bem lembrado, vereador Cléo, aquele lugar. Mas tinha que ficar só especificado na moção. Hoje já sabemos qual é o salão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está escrito vereador Roger Dornelles. Vereador Cléo, já lhe passo a parte, só para mim tentar aqui elaborar o raciocínio. Primeiro, bom dia a vocês. Vocês são meus vizinhos ali na Arena Sport Lazer. Acompanho vocês treinando. Fundamental o tradicionalismo. Eu que sou lá do Parové, a qual o Cléo conhece. Nós temos o piquete, a gente sabe que não é fácil manter uma entidade tradicionalista. Sabemos ainda de um DTG, a qual vocês brilham no Rio Grande do Sul. E, vereador Cléo, salvo o melhor juízo, eu gostaria que o senhor me lembrasse também da história. Nós temos hoje o carnaval, que é muito forte no Alegrete. Eu sou canudense, ali da Vila Nova. Nós moramos ali. Mas hoje a Mocidade, dependendo da Cidade Alta, tem uma sessão com o governo do estado de um espaço, prédio do governo do estado. Então, seria importante, já que o carnaval tem, né, e se não me engano é a Mica, o senhor pode me corrigir. A Mica, eu acho que é importante também esse espaço, sabedor das dificuldades que tem o DTG também, já que são nossos vizinhos ali na Arena e agora terão que procurar. Então, eu quero exceder a parte. Se a Mica tem um espaço do Estado, por que vocês não também podem ter? Obrigado, colega. Obrigado, colega vereador Roger, pela cedência do espaço. Só para explicar ao colega vereador Anilton, a moção não foi mal encaminhada. Na verdade, nós tivemos orientação e quem nos passou como deveria ser feita a moção é o coordenador regional do DAER. Foi ele que nos passou que era para encaminhar desta forma. Então, veio uma orientação jurídica do próprio assessoria do DAER que encaminhasse dessa forma. Então, nós encaminhamos, nós não fizemos de nossa cabeça ou do gabinete, encaminhamos de acordo com o que o engenheiro pediu. Então, outra coisa, entendo a preocupação do colega e também vários funcionários do DAER também me ligaram. Tivemos uma reunião na sala da presidência, também explicamos ao senhor presidente, né, porque nós teríamos que especificar o endereço, não simplesmente o prédio. Tem que ser o endereço e dali será feito um documento partilhado aquele espaço com o RAC, com a escola de samba, que nem a Mica, que nem o vereador Roger falou. Então vai ser desmembrado, é a palavra correta, para que seja feita a cedência. Outra coisa, o DTG do Clube de Juventude tem toda a sua documentação estruturada, CNPJ, endereço, tudo certinho, patronagem, a documentação toda em dia registrada em cartório. Então, é uma entidade plena que tem a capacidade de receber uma parceria do Estado do Rio Grande do Sul ou do município ou qualquer outra entidade. Obrigado, colega Roger. Presidente, vou votar favorável, fazer a defesa da moção, já que o DTG faz um trabalho fantástico na cultura, leva o nome do Alegrete no Rio Grande do Sul e, com certeza, como disse, precedente, quando outras entidades têm, vocês também merecem ter. Obrigado, presidente. Colega Roger, e outra coisa, DTG é a única entidade que tem o título brasileiro, vereador Cléo, no Alegrete. Tá, não tem mais parte. Tá bem. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador João Batista Monteiro.
Eu me inscrevi rapidamente, eu acho que a moção é boa, independentemente de localização ou não, essa procedimentalização, mas gostaria de dizer principalmente para o pessoal do DTG que o Cléo auxilie nessa situação, quando se efetivar e dar efetivação, sempre exigir a documentação. O Estado costuma sacanear, sim. Pessoas sacaneiam. E aí interesses conflitantes estão disputando. Nós tivemos há pouco tempo, e ainda está essa discussão, a ONG Amoras, há bastante tempo, num espaço cedido dentro da 10ª Coordenadoria, e aí já estão querendo para outro serviço, e daqui a um pouco querem tirar a entidade de lá. Então, se for um ano, se for... Exijam sempre o máximo que der, como a gente não pode exigir muito quando está precisando, mas cuidem o prazo antes desse ano para correr atrás do aditivo e de tudo mais. Em paralelo, Cléo, eu sugeriria a ti, o João, o pessoal que é a base do governo, para verificar outras coisas. A gente está pedindo coisa para o Estado, mas o município tem muito a oferecer, sim. A gente não consegue ter acesso na caixinha de Pandora, uma das caixas de Pandora que existe aqui, mas tem muito lugar, muito espaço muito bom, inclusive, que tem muita dívida. E a gente não entende por que o município ainda não pegou esses bens para si. A gente não consegue ter acesso à lista dos maiores devedores, mas os maiores devedores de Alegrete devem 7, 10, 12, não sei quantos milhões, entre os 100 maiores. E tem muita coisa ali que a gente não entende, porque não tem acesso. Eu entendo que, inclusive, clubes de serviço e lugares tão elitizados, que em momentos outros separaram pessoas, vereadora Firmina, que não gostavam que os pretos entrassem, por exemplo, e tão elitizados hoje em dia devem tanto, e devem para o fisco, inclusive, que podia ser feito a exemplo de tantas outras parcerias, cedências do espaço concomitante com a atividade que presta a outras entidades, inclusive abatendo impostos. Então a discussão ela pode ser e deve ser ampliada em razão das possibilidades que nós temos. Tem muito lugar interessante, espaços que não estão sendo ocupados dentro da Alegrete, e sim, é uma alternativa a gente se voltar ao Estado para tentar, porque esse espaço é bom também, mas eu acho que a gente tem como construir outras alternativas. Eu não tenho acesso a essas informações, a gente tenta, e ainda não tive acesso eu vou ter que ter de alguma forma, mas daqui a pouco vocês conversando, vocês que estão mais próximos, eu acho que vocês podem entender algumas coisas e exigirem, saberem por que determinado lugar não está sendo penhorado, porque ninguém quer. A gente não queria que a entidade fosse penhorada. Eu falei aquele dia no Farroupilha e foi verdade, o único CTG da minha cidade, onde eu nasci, me criei lá dentro, foi penhorado também. E aí quando as pessoas vão ver, é tarde, não conseguem se movimentar. E então, sim, precedentes, como foi dito, a gente tem tanto precedente, até para os jogos, faz tanta coisa, aceita tanta coisa, para tantas entidades a gente favorece, beneficia, deixa que atuem em coisas que não são da sua área, por exemplo. Então, por que a gente não tem uma atenção para quem está fazendo o trabalho de uma forma correta? Então, sim, a gente tem que fazer com que o poder público realmente faça a cultura, realmente faça o incentivo e faça o fomento. Eu acho que tu já trabalhas com isso num segmento, Cléo, e que a gente pode sim se juntar com outros agentes de outras entidades para a gente fazer com que essa política seja uma política pública efetiva. Então, ninguém está pedindo miséria, ninguém está pedindo migalha, só que depois, quando sai aí afora, aí todo mundo somos Mateus, aí todo mundo somos isso, somos aquilo. Na hora de dar R$1 para ajudar numa atividade da entidade ou da pessoa, não tem quem faça. Depois se destacam e aí viram a menina dos olhos. Mas vou votar favorável, Bispo, e eu acho que a gente pode correr por fora, enquanto tramita isso no Estado, e discutir algumas questões do âmbito municipal também. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, coloco em votação. Vereador Fã. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Nesse momento nós encerramos a hora do dia. Queremos saudar aqui em nome da mesa, só o DTG Juventude, saudar a volta da Magda também, que voltou ao trabalho hoje. Consulte se a rádio está no ar. Em 1 minuto. A rádio está no ar, enquanto nós aguardamos a rádio te comunicar, e a vereadora vai fazer essa comunicação, mas com forma de mesa, que é a reunião da UFRO começa hoje, às 14 horas, lá no auditório da CAAL, e amanhã aqui nesse plenário. Né? Então, convidamos todos os vereadores para se fazer presente. Teremos colegas de fora da nossa cidade. Queremos saudar, então, todos os ouvintes da Rádio Tia Alegrete,
Passamos ao grande expediente, primeira bancada escrita, bancada do PDT. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assessores, meu bom dia a todos. Só para reforçar o presidente, essa nossa reunião é da UFRO hoje, às 14 horas lá na CAL, e peço que os colegas vereadores que puderem se fazer presente hoje, lá à tarde e amanhã de manhã aqui na Câmara Municipal, aonde vai ser tratado a duplicação da BR-290. E até para os colegas recepcionários, nossos colegas que estão vindo da fronteira, que estarão presentes nessa reunião hoje e amanhã. E eu vou passar a palavra, como líder da bancada do PDT, ao vereador Éder Fioravante, que vai fazer uso da palavra por 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras que se encontram na nossa casa, serventuários, comunidade que nos assiste através da Rádio Alegrete. Hoje só coisa boa, só que não. Só que não, né? Nós temos algumas demandas e eu tenho ligado para o secretário da Infraestrutura e para o diretor, só que eles não me atendem. Eu acho que estou impedido de receber chamada do vereador Éder. Mas o meu celular é o mesmo, 996955113, há 15 anos. E eles não estão me atendendo pelo celular. Vão ter que fazer uma visitinha em loco, então, porque tem algumas demandas de alguns bairros da nossa comunidade que nós estamos precisando de urgência. E não sei por que não estão me atendendo. Quando eu ligo para eles, deixo mensagem, mando o WhatsApp, ligo e só chamam e não respondem. Não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem, é o jogo é para ser jogado. O pessoal está nos perguntando o que vai acontecer daqui para frente em relação à denúncia. São vários telefonemas e o pessoal querendo saber. Certamente as coisas estão andando nesta casa. E só para comunicar a nossa sociedade alegretense, porque nós representamos os funcionários, juntamente com os vereadores que votaram a favor. Nós representamos essa coletividade, essas pessoas que vieram aqui e brigaram para que essa denúncia fosse aceita. Então, conforme o artigo 5º, inciso 2º, decidido o recebimento pelo voto da maioria, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, que formaram um presidente e um relator, a nossa presidente, vereadora Fermina, que é a presidente desta comissão, e o relator, o vereador, líder do governo, presidente do MDB, vereador João Leivas, nosso colega aqui, né, que vai fazer parte, então, da relatoria. E nós vamos estar presentes, produzindo provas, juntamente com um grupo de funcionários, que vamos vir aqui nas reuniões. Por quê? Porque é público e a população tem interesse nessa matéria. Então, está dado o recado para a nossa comunidade. Gostaria de falar também que, nesta semana, terça-feira, nós tivemos na Corsã, com a líder comunitária ali do bairro da Nossa Senhora de Lourdes, juntamente com uma comunidade, e já está quase sendo concretizada, então, ali, né, a colocação de água para toda aquela comunidade ali. Por quê? Porque a nova política da Corsã é que todas as pessoas que estão nas ocupações, independente se tem a propriedade ou a posse, são dignas de receber água de boa qualidade. Isso é questão de dignidade, isso é questão de saúde pública. E eles já mandaram o projeto para Porto Alegre, vai ser colocado ali mais de 1.800 metros de cano, e o pessoal ali está se organizando, o bairro está se organizando, a comunidade está se organizando, para que possa ter água potável para toda aquela comunidade ali do assentamento da Maria de Lourdes. Queremos agradecer, então, àquela comunidade pela confiança e nós fazer esse link juntamente com a Corsã. E qual é a ideia? A ideia é que eles tenham água potável, porque hoje a água está sendo desviada, existem problemas que certamente a água é contaminada, porque não é um cano, não é um mecanismo que vai a água para lá, que tenha segurança,
na parte de que seja potável a água, e eles estão com esse projeto, então, e já tem o ok positivo para que toda aquela comunidade, mais de 156 famílias, possam ter água potável da Corsã dentro da sua casa. Será colocado o cano condutor de água, também até o registro ali dentro do pátio de cada morador, de cada família que está ali, e é uma vitória, é uma conquista para aquela comunidade que merece água potável. Estamos brigando na justiça, né? A Defensoria entrou com um processo para que eles possam ter luz, para que possam ter energia elétrica, já é uma briga que já vai há 1 ano e meio, mas nós cremos que aquele bairro ali merece e que, se depender desse vereador e principalmente desta casa, com certeza eles vão ter dignidade humana de ter energia elétrica e também água potável dentro das suas residências. Quero deixar aqui esse recado para aquela comunidade e dizer que logo, logo, então, está chegando a água ali através da Corsã. Nosso muito obrigado e estou devolvendo tempo, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, PP. Declina. Próxima bancada, PT. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, serventuários da casa, plateia que nos acompanha, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem nos ouve pelas ondas da Rádio Tchê Alegrete. Colegas, quem nos ouve, há cerca de 2 semanas atrás, quando se estabeleceu todo este debate com relação à importação de arroz, nós iniciamos uma articulação e um diálogo com as entidades que representam produtores de arroz, não só aqui da nossa região, mas de todo o estado, assim como integrantes da indústria de arroz e, evidentemente, que órgãos ligados aos consumidores, buscando, nesta relação, identificarmos toda a situação que muitos, sem conhecer profundamente o caso, começaram a politizar a situação. Nós ouvimos até entrevistas em rádio de alguém que tem uma indústria, mas que quer ser defensor do produtor. Geralmente, aquele que põe o produtor na forca querendo defender o produtor. O que é uma contradição. Nós, que estamos no parlamento, somos o instrumento, neste momento, para fazermos a interligação desses movimentos, a fim de que todos tenham a compreensão e tudo se dê, principalmente em favor de quem produz o arroz, de quem o beneficia, industrializando, e, portanto, detendo parcela no mercado, o que é importante para a economia do país, e de quem, fundamentalmente, consome o produto, que é, efetivamente, quem qualquer governo tem que, antes de tudo, fazer a sua defesa. Nós passamos a viver um cenário em que alguém que estava detendo toda a produção beneficiada do arroz, praticamente toda a produção beneficiada do arroz no país, começou a dizer, isso publicamente pela imprensa, que ia faltar arroz. E qualquer governo independente do partido e da sua posição ideológica, tem que preservar o consumo de qualquer bem no país. E o governo federal, sabedor da notícia que faltaria arroz, porque era a rede supermercadista, detentora de praticamente todo o mercado, é quem tinha este arroz beneficiado, e estava dizendo que ia faltar. Evidente, todos nós sabemos, ninguém
é principiante, que quando se quer um aumento de preço, começa a se dizer que vai faltar. Qual a alternativa do governo federal para isso? Ora, se nós não temos arroz na quantidade que a população vai precisar consumir, a saída é comprar de fora. Qualquer um de nós que produz qualquer coisa de comer na sua casa, se ele vê que vai faltar, o que ele vai fazer? Vai comprar de outro, aquele bem para consumir. É o que aconteceu. Em verdade, em resumo, é tudo isso, dado o pouco tempo que nós temos aqui. O governo, então, me parece que se equivocou ao anunciar a quantia, primeiro, a quantidade a ser importada, e falou em 1 milhão de sacas. 1 milhão de toneladas, perdão. E isto, de fato, é exagerado naquele momento em que nós já tínhamos terminado de colher o arroz, né, que nós, em maio, nós já temos todo o arroz colhido, praticamente todo. Este ano tivemos uma pequena parcela que ficou para ser colhida logo que aumentaram as chuvas, porque no ano passado o plantio tardou em razão da seca, e também depois das grandes chuvas. Portanto, achamos que houve um erro de condução, tanto da indústria quanto do governo no momento em que anunciou a quantidade a ser importada. Agora, a necessidade de importação, diante da informação de que poderia faltar o produto, qualquer governo responsável tem que anunciar isso. E aí, então, este é o motivo, sabendo que todos erraram um pouco e acaba repercutindo no consumidor. Nós tivemos alguns dias no Carrefour, em Porto Alegre, arroz tipo 1, produzido no Brasil. Nós só produzimos arroz tipo 1, os melhores arroz que existem são os nossos, junto com outros países que produzem tipo 1 também. Mas nós tivemos arroz no Carrefour tipo 1 a R$ 45,00, enquanto Porto Alegre estava naquela situação que todos nós sabemos, e eu estive lá agora 2 semanas seguidas, e a gente fica deprimido de ver a capital do estado daquele jeito. Imagina quando estava com a água sob as suas paredes. E aí o arroz a R$ 45,00. É evidente que não eram os produtores que estavam recebendo aquele preço pelo seu arroz. É evidente que o consumidor não poderia pagar um arroz neste valor, porque ele compõe a cesta básica, inclusive. Então, era evidente que alguém estava se utilizando da situação para ganhar dinheiro. Daí a necessidade da importação. E só a notícia da importação do arroz acabou fazendo que hoje, senhores podem ir em qualquer mercado, aqui na nossa região, o arroz já baixou de R$ 30,00 os 5 quilos, e lá no mesmo Carrefour em Porto Alegre anteontem, eu estive lá, estava R$ 28,00. Então são R$ 23,00 menos, exatamente no momento de calamidade. Então, é preciso que a gente comece a dialogar com as entidades. E foi isso que nós fizemos. Nós visitamos a Associação dos Arrozeiros, aqui de Alegrete, debatemos a situação em relação aos produtores. Nós visitamos o presidente da CAAL, que não pôde ir na reunião que estivemos anteontem, na terça-feira, 14 horas, na Superintendência Regional da CONAB, com o presidente da CONAB, ex-deputado estadual Edgar Preto, ex-candidato ao governo do estado, Edgar Preto, e debatemos esta situação. O presidente da CAAL, José Alberto Ramos, articulou para que lá estivessem presentes o presidente da FEArroz, Federação das Cooperativas da Indústria do Arroz, a qual ele é conselheiro,
articulou a presença do Sindarroz, Sindicato das Indústrias do Arroz, cujo presidente, Carlos Eduardo, é de Dom Pedrito, e o Sindapel, Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas, onde estão as maiores indústrias, as duas maiores indústrias de arroz, que não são cooperativas, do Rio Grande do Sul. Uma delas, a Josapar, a proprietária do arroz Tio João. Estiveram lá, tivemos uma proveitosa reunião, porque fomos daqui na condição de interlocutores nesta relação, por incrível que pareça, mas estávamos lá nesta condição, junto com o doutor Plínio Guerra, ligado aqui aos arrozeiros da cidade, ligado ao setor, e o ex-servidor da Secretaria da Agricultura do Estado, professor de técnicas, técnico agrícola, conhecedor da matéria também, o professor Jefferson Leite. Estivemos lá, inclusive estava na nossa companhia o Maximiliano Guerra, estudante de História na Universidade de Lisboa, acompanhou e testemunhou a reunião, e fizemos uma reunião que pudemos receber todos os dados relativos a preço de arroz, historicamente falando, a produção de arroz no Rio Grande do Sul e no país, a quantidade de arroz importado todos os anos no país, a quantidade a ser exportada neste ano e a quantidade a ser importada. Tomamos os dados e acabamos recebendo do presidente Edgar Preto, presidente da Conab, uma informação preliminar de que agora, no final do mês, o governo federal lançará o maior plano safra da história, porque ele será voltado ao estímulo para o aumento de área, para o aumento de produtividade, para que cada produtor aumente suas áreas, e aumentando suas áreas, o governo, ao invés de partir para o estoque regulador depositado, que é custoso para a União, é custoso para o povo brasileiro, o governo, de repente, vai se utilizar do chamado, há pouco usei o termo e agora estou esquecendo, mas que ele é virtual, o estoque regulador virtual, ou seja, o estoque presente na lavoura, porque estando na lavoura se sabe que o produtor vai colher, e se sabendo que vai colher, se sabe que se vai ter produto. Isto tudo é uma definição produto do diálogo. O governo garante que não vão haver mais leilões, porque agora, em agosto, já começa a safra americana, logo em dezembro começa a safra na Ásia, começa em janeiro a safra no Paraguai, que é da onde o Brasil também importa arroz, que é do Mercosul. Este arroz, tanto nosso quanto o Mercosul, pode chegar à América Central, que é o mercado hoje mais comprador do nosso arroz. Portanto, esta equação está sendo decifrada para que os produtores não deixem de receber em torno de $20 a saca de arroz. Enquanto isso, no mercado internacional, a saca de arroz também é $20. Isto é uma situação quase que única na história da produção de arroz. O arroz internamente valendo praticamente o que vale no mercado externo. Esta é uma realidade que vai beneficiar os produtores, vai beneficiar a indústria, porque a indústria reconhece que o governo, aumentando a renda dos brasileiros, como está aumentando o nível de emprego, eles vão lançar agora uma campanha para incentivar o consumo de arroz. O governo vai aumentar a participação do arroz, inclusive em merendas escolares, na aquisição para órgãos públicos e tudo mais, com o fim de que o preço possa ser mantido ao produtor, a indústria não perca e o consumidor não pague preço absurdo por este alimento que faz parte da cesta básica. Portanto, nós temos a satisfação de dizer que fomos um dos humildes co-partícipes desta articulação
para que a tríade que corresponde ao setor produtivo, setor da indústria e o consumo, esta tríade toda tenha vantagens numa disputa que é ferrenha com o mercado internacional, que é muito mais produtor de arroz do que nós. Nós temos a perspectiva de o Brasil acabar consumindo 11 milhões e meio de toneladas, enquanto irá produzir, e já está definido, em torno de 10 milhões. Então, de qualquer forma, terá de haver importação. Ou se inicia a plantação agora em agosto e se tenta estender esta sobra que houve, se tenta estender até janeiro, quando começa a ser colhida a safra do Paraguai, e aí teremos sempre entrada de arroz sem necessidade de estoque. Portanto, esta equação a princípio está resolvida. Todos aqueles, vamos dizer, mal entendidos por falta de diálogo de várias partes, mas que no diálogo está sendo corrigido. Ontem, a Conab, a presidência da Conab, Edgar Preto, recebeu a Federarroz lá em Brasília, na reunião da Câmara Setorial do Arroz, e nós esperamos que medidas sejam lançadas no Plano Safra, que muito vai satisfazer todo o setor arrozeiro, inclusive com a chamada, eu concluo, senhora presidente, inclusive com a chamada venda futura, com opção de manter a venda para o governo com preço mínimo, ou de manter a venda, o produtor terá a opção de manter a venda para o mercado, aquilo que for melhor para ele. Isto é algo que a categoria espera há muitos anos. Portanto, é sempre depois da tempestade vem a bonança. Obrigado, um bom final de semana a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha aqui neste plenário, comunidade surda, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Alegrete, todos nos rincões do nosso Alegrete. O meu bom dia a todos. Quero aqui fazer um destaque importante para nossa cidade, que é o Fórum de Desenvolvimento Econômico, 2024 da Fronteira Oeste, que está acontecendo aqui, né, começa hoje na cidade. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente cria esperança, expectativa de desenvolver a questão de emprego na nossa cidade, desenvolver as indústrias, desenvolver vários setores, a qualidade de vida do nosso município, da nossa região. Hoje, esse fórum acontece hoje, dia 20 de junho de 2024. Engraçado que agora nas redes sociais, né, postado aí por vários líderes políticos e principalmente comunicado e convidado aí pelo prefeito Márcio Amaral, que falamos em desenvolvimento. Final de mandato, final aí de 7 anos falando, né, e agora a gente fala em desenvolvimento do Alegrete. É muito triste, pessoal. E eu na condição de defensor, de batalhador das questões de desenvolvimento da nossa cidade. Mas, infelizmente, Alegrete,
nesses últimos anos, ela tem decrescido cada vez mais. E o que menos tem acontecido no Alegrete é desenvolvimento. E isso é uma questão precária. A gente fala em desenvolvimento, vamos falar o que acontece com o desenvolvimento. Traz benefício para todos os cantos da cidade. A gente fala em desenvolvimento lá do bairro, do nosso bairro, dos bairros da nossa cidade. Desenvolvimento sanitário, desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. É o que não acontece na nossa cidade. Estive lá no bairro São Pastor, mais uma vez voltamos lá, fizemos uma live, mostramos mais uma vez a precariedade do bairro São Pastor. Isso se estende a muitos e muitos bairros da nossa cidade. A questão de saneamento básico, a questão da infraestrutura das ruas, há uma falta de respeito, uma falta de atenção com essa comunidade. E assim se estende a muitas outras comunidades. Eu vou citar aqui a visita que fizemos lá e retornamos na rua Salatiel Nascimento da Silveira, que é aquela última rua do bairro São Pastor, que lá há muitos anos, né, é um valetão a céu aberto, cheio de lixo, um valetão onde traz doenças, mau cheiro, assim, é uma situação terrível. E quando enche, vem as enxurradas, vem as chuvas, enche e invade as casas. Também ali visitamos lá o seu Milton Ribeiro, dos primeiros moradores daquela região, mais de 20 anos que reside lá, e nunca viu a ação da Prefeitura Municipal naquela localidade. É simples. As pessoas querem um bueiro, querem o mínimo de dignidade. Não tem condições de chuva ontem, né, passamos lá, as crianças, o pessoal que sai para trabalhar, as crianças que vão para estudar, tem que sair no meio do barro. Tem que ir de bota de borracha, porque não tem condições de sair de casa. Já solicitamos o patrulhamento, cascalhamento, a colocação de uma fresa que fosse, né, para dar o mínimo de condições para aquela comunidade. E agora, eu até gostaria de fazer aqui a leitura de um WhatsApp que eu recebi aqui no meu celular, que está aqui na minha mesa, e vou pedir para a assessoria que possa pegar para mim ali. É a indignação da moradora ali da rua Graciliano Alves Siqueira, que é uma rua intransitável, de buracos, e como a gente e todas as questões de sanitárias que estivemos lá. Aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Dona Mara Suzana que nos mandou. Oi, bom dia, vereador. Estamos na mesma. Um fedor de esgoto que esquenta um pouquinho e é terrível a nossa situação. Nas chuvas, enche d'água as nossas casas sem condições mínimas. O valetão à beira do campo não vieram abrir. Eles não foram abrir o valetão, né, e colocar ali um bueiro. Então, é esse desenvolvimento que buscamos. É o desenvolvimento humano, desenvolvimento da nossa sociedade alegretense. Nós estamos em 2024. E as pessoas não têm o mínimo de dignidade. É isso por isso que eu uso essa tribuna para cobrar e mostrar. Aqui eu não sou oposição.
Sou pelo povo e mostramos para a comunidade, temos o dever de cobrar aquele que é responsável. Muitas das vezes eu vim aqui e agradeci por serviços prestados. Aqui o ex-secretário que saiu da infraestrutura, muitas das vezes fomos atendidos. E aqui eu deixo ao secretário da infraestrutura atual que possa dar atenção especial lá para o bairro São Pastor, né, nas ruas Salatiel Nascimento, Graciliano Alves, que resolva esse problema. Não é para mim, é para a população que sofre com isso. Então nós precisamos. E voltando a falar de desenvolvimento, que é o fórum que está aí, eu digo mais uma vez e falo sempre das nossas indústrias. Estive na Secretaria de Finanças, preocupado com as finanças do município, conversei com o secretário Cáurio, muitas dúvidas das quais nós tínhamos e se confirmaram, aí a diminuição da arrecadação de impostos de ICMS para o município. Fomos bem atendidos, né? E o secretário de Finanças, eu tenho certeza da competência do seu trabalho. Defendo aqui e tenho aí grande apreço e sei que está em boas mãos. Pelo menos algo na prefeitura, não é de todo mal, mas temos aí pessoas que são competentes e fazem um excelente trabalho. Mostramos os números. A indústria de Alegrete, a arrecadação é baixíssima, diante de tantas outras arrecadações. Nós temos a arrecadação aí anual de 700 mil, pouco mais de 700 mil na área da indústria. Então, praticamente, a indústria é baixíssima, nós não temos uma área, nós temos área industrial. Esse é o problema, né? Mas uma área industrial que é inexplorada. Uma área industrial, que é o distrito industrial, que há muitos anos, aqui você falou nessa tribuna, vários prefeitos lá atrás falavam, lá na luta do José Rubens Pilar, lá atrás, era pelo esse distrito industrial, que estamos aí mais de 20 anos e nunca saiu do papel. Temos aí, eram 7 anos, conseguiu fazer o edital para loteamento, não deu a estrutura. Então aí não se arrecada, o governo perde, o município perde de crescer, de desenvolver, com a falta de investimento em mínimo. No momento que corta-se ali, ó, aquele capão de eucalipto que tem ali, já é dinheiro suficiente para infraestrutura. É simples, é uma coisa bem simples. Tem a área disponível para instalação de indústrias pequenas, médias. Não precisamos aí ter uma mega indústria no Alegrete. Nós precisamos fomentar as pequenas e médias indústrias para que possam gerar emprego para a nossa cidade. Então nós precisamos dessa fomentação. Ali não precisa investir grandes coisas. Tira, né, corta o capão de eucalipto que tem ali na área industrial, o dinheiro arrecadado naturalmente já cobra a infraestrutura que tem que ser investida. É só uma questão de atuação, não é uma questão de disponibilidade de dinheiro. Esses dinheiros que vêm para cá, do Livre, por exemplo, esse dinheiro que veio aí para o Parque Linear, poderia aí, né, ser bem investido na geração, na infraestrutura da área industrial. Que aí tu gera emprego, gera renda, e aí vem os impostos arrecadados, a dignidade do emprego para as pessoas do Alegrete. A dignidade para as pessoas querem o mínimo, precisam de emprego. Nós falo em desenvolvimento e abertura de alvarás, porque abrimos tantos e tantos alvarás, são os computados. Agora eu quero saber aqueles alvarás que fecharam aqui na Andradas, que fecharam no comércio da Alegrete, se eles estão descontando, né, desse monte de emprego. As Casas Bahia fechou, quero saber se eles descontaram da geração de emprego. Muitas e muitas lojas pequenas que tinham ali foram fechando e estão fechando cada vez mais. E Alegrete não cresce e fica só na falácia. Aí temos o fórum, importantíssimo, precisamos discutir sim, precisamos avançar.
Hoje estarei lá, hoje à tarde, na reunião da UFRO. É um tema muito importante, sim. Porém, nós precisamos de ações efetivas e simples, práticas. Tem dinheiro, sim. Estive lá conversando com o secretário de Finanças e muitas ações podem, sim, ser realizadas. Inclusive, já foram sugeridas ao senhor prefeito, né, ações simples que não foram realizadas. Então, assim, nós precisamos repensar o nosso município, precisamos mudar a mentalidade da nossa cidade, a gente precisa desenvolver. Não adianta a gente fazer megas eventos, enquanto o simples, o básico, não é feito. É isso que nós precisamos. Precisamos trabalhar no desenvolvimento, geração de emprego para a nossa cidade e também, principalmente, na infraestrutura. Precisamos repensar, precisamos fazer algo. Então, assim, não adianta agora chegar no final de mandato e agora as máquinas trabalham, que é uma beleza, tudo funciona, as demandas são atendidas. Um exemplo, né, de uma ação simples que poderia ter sido feito lá atrás, que é a questão aqui da ponte do Capivari ali. Essa era uma questão simples que poderia ter sido resolvido há 3 anos atrás, no mínimo, que é aquela passagem ao lado da ponte. Aquilo ali atrasou, gerou impostos, dificuldades para os produtores ali, que poderia ter sido há muito tempo, simplesmente a colocação daqueles tubos que foram ali e a colocação do cimento. É algo que é simples, barato, econômico, que precisa ser feito e que não são feitos. Então, agora, na questão prévia das eleições, tudo acontece, tudo um passe de mágica. Então, assim, nós precisamos ter responsabilidade. Responsabilidade com o cidadão alegretense, responsabilidade com a administração. Vimos aqui vários erros, né, que estão sendo apurados por esta casa, e sim, nós vamos buscar responsabilizar aqueles que tiverem de ser responsabilizados, vamos responsabilizar quem está à frente e faz a coisa errada. Nós estamos aqui pelo cidadão e pela nossa comunidade do Alegrete. Serei aí, senhora presidente. Com a conclusão da palavra do vereador Wagner Fã, da bancada do PL, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de semana e também lembrando que hoje às 14 horas teremos um encontro da UFRO lá na CAL, na BR-290, onde vai ser tratado da duplicação da BR-290 e amanhã teremos o evento com início às 9 horas aqui no plenário da Câmara. Meu muito obrigada a todos.